Para você que trabalha com dados e analytics, ou quer trabalhar com dados e analytics, ou está estudando para a prova de engenharia de dados da AWS, esse vídeo pode ser bastante útil para você. Olá, eu sou o Marcos Vinícius Augusto, trabalho com dados e analytics há mais de 10 anos e sempre estou compartilhando dicas sobre o assunto aqui no meu canal. Então vamos lá, a dica de hoje não é sobre o Glue, que está aqui na tela. A dica de hoje é sobre particionamento de tabelas. Por exemplo, você tem uma base na AWS e ela está chegando para você em um formato específico. Por exemplo, está chegando bases em CSV para você. Só que você sabe que a sua empresa, as pessoas vão consultar muitos desses dados, vão consultar bastante ao mesmo tempo e toda hora, e as aplicações também vão consultar. Então, talvez não seja interessante você deixar essa base no formato que ela está chegando. Por quê? Porque não é um formato tão performático. Existem outros formatos mais performáticos. E eu vou mostrar aqui na prática para você mais ou menos como é que funciona. Vou diminuir a tela aqui. Vamos lá. Aqui eu estou fazendo uma consulta da quantidade de registros que tem na base consumidor.gov no ano 2023-01. Então, essa é a nossa base sem ter tratado nada. Vou dar um run aqui. Então, para me retornar esse resultado no bucket que eu tenho lá, esses montes CSV lá guardado lá, porque tá vindo e vai jogando lá, né? Ele varreu meio giga, o Athena. O Athena é a ferramenta de AWS. O Athena é a ferramenta de consulta de query da AWS. O Athena permite que você consulte estruturas de dados que estão armazenadas em buckets S3 como se fossem tabelas, como se fosse no SQL, mas não são, mas é como se fosse. Então ele teve que varrer lá nos buckets 429 megas de dados que estão armazenados lá no S3, para me trazer uma linha de registro. Uma linha. Ele varreu isso. Agora suponha que eu tenho petabytes, terabytes, enfim, que eu tenha dados de transações de cartão de crédito estão acontecendo assim, quase near real time. E eu preciso ficar consultando isso. Então, não é viável, porque aqui para eu trazer um mês, ele varreu uma base de um ano. Isso porque eu só tenho um ano. Eu poderia ter vários anos, poderia ter 2 anos, 3 anos, 5 anos atrás. Isso aqui facilmente viraria muito petabytes, terabytes. Por que eu estou falando isso? Porque o formato que o Athena, essa ferramenta específica, faz o custo, como ela é cobrada, é pela quantidade de dado escaneado, não é pela quantidade de dado que resultou na consulta, ou pela quantidade que está armazenada lá no bucket. Não. Cada consulta vai gerar esse custo. Aí é só fazer as contas que depois vai virar uma fatura. Então, por que eu estou falando isso? Porque nesse caso, para você que quer trabalhar com dados e analytics, para você que já trabalha com dados e analytics, ou está estudando para a prova de certificação da AWS de engenharia de dados, esse ponto é muito importante. As maneiras de armazenar os dados. Se você sabe que, nesse caso, na sua empresa ou no lugar que você está implementando essa solução, vão ter diversas consultas de várias pessoas ao mesmo tempo, talvez seja interessante você fazer uma camada para que essa consulta seja mais performática. Então você vai criar uma tabela especializada, digamos assim. Mas aqui não tem cruzamento, não tem nada. A gente só vai mudar o formato da tabela. Como assim, Marcos? Primeiro a gente vai tirar desse CSV e a gente vai armazenar ela em formato colunar. E um dos formatos colunar mais utilizados é o formato Parquet. Tem toda uma, como eu vou dizer assim, tem toda uma padronização sobre o formato Parquet, tem outros formatos colunares também, mas o Parquet é bastante performático e bastante utilizado.
Para você que vai trabalhar com dados e analytics, ou já trabalha com dados e analytics, isso é uma terça-feira normal. Porque os dados colunares eles são armazenados de outra maneira, então ele é interpretado de uma maneira diferente. Vamos lá. Aqui está a nossa tabela, tipo, um formato do jeito que chega, CSV lá, e estão fazendo a consulta direto no CSV. Ela teve que escanear 500 MB para trazer um resultado. E aqui a gente tem a nossa tabela já em formato Parquet, com partição, comprimida em formato gzip. Ah, mas Marcos, eu só tô vendo o nome da tabela aí que ela tá diferente. Tá bom, a gente vai abrir aqui do lado, ó. E aqui a gente consegue ver a estrutura, os campos, como que ela está, ó. Então aqui, ó, a primeira, que é consumidor.gov, do jeito que ela vem, ela está tudo como string e não tem nada de partição, não tem nada de nada, assim. Do jeito que tá, só criei para testar. E aqui tem a que tá particionada em formato Parquet, comprimida em gzip. Então ela já fala aqui que ela está particionada. Já vejo que o campo de data está armazenado como data, não está como string. Os outros estão como string. E temos aqui, ó, o ano-mês. O ano-mês é a partição. Então, toda vez que eu for fazer uma consulta aqui, eu posso usar uma cláusula para ele ler só aquela partição. Então ele não vai fazer um full scan no bucket, ele vai direto no bucket certo. Marcos, mas isso dá muita diferença? Olha, é a mesma consulta, mesmas condições, mesmo tudo. Ó, a única coisa é que ela está armazenada de um formato de uma maneira diferente, ela está organizada de uma maneira diferente. Eu vou dar um play aqui. Ó, para trazer o mesmo resultado, ela varreu 62 KB. Ó a diferença. Agora você multiplica isso por centenas de funcionários que tem na empresa e aplicações simultâneas e tudo acontecendo ao mesmo tempo, batendo aqui e dando consulta. Nesse cenário, às vezes você não vai usar nem o Athena, você pode usar outra ferramenta da AWS que seja mais performática para isso. Mas devido ao custo do armazenamento no Bucket S3 ser relativamente baixo e o uso do Athena também, geralmente esse combo é muito utilizado, principalmente para você que trabalha com dados e analytics, dados históricos, por exemplo. E aqui cabe um questionamento também, né? Ah, Marcos, mas eu trabalho com dados históricos, eu não preciso ter essa performance tão performática, digamos assim. Então, aí é o ponto que entra na parte de, vamos dizer, FinOps, assim, que é todo essa escaneamento aqui, ele vai se tornar um custo, vai gerar uma fatura. E mesmo para você que trabalha com dados históricos, mas os dados históricos são cargas pesadíssimas, são histórico de 5 anos e de transações de cartão de crédito, sei lá, de investimento, todos os investimentos foram feitos por clientes, por exemplo. Então são bases pesadíssimas e se você não usar por partição, em formato colunar ou um outro formato chave e valor que seja mais adequado, você pode onerar, pode ficar custoso manter essa conta que você tem. E o ideal é que você use a ferramenta que você tem, mas de maneira mais performática. Inclusive, um jeito de ganhar eficiência e performance é simplesmente refatorar uma consulta simples dessa. Você já sabe que a entrada lá é tudo CSV, você não vai ter como mexer. Então você faz um ETL que armazena da forma performática para gerar consultas. E para plugar, às vezes, num dashboard, por exemplo, fazer estudos. Estudos nem tanto, mas suponho que você vai fazer ciência de dados, machine learning, aí talvez essa performance vai fazer diferença depois na fatura final do mês. Porque toda conta que você tem aqui, ó, da AWS, vai gerar um relatório de custo e uso. A minha tá baixinha porque eu uso para fazer os labs aqui e depois que eu faço os labs eu desabilito vou desabilitando tudo que eu não vou utilizar, porque tem algumas
algumas ferramentas da AWS que o simples fato de você subir ela e não utilizar mais, ela vai estar gerando custo lá. O Athena não é essa, o Athena é pelo uso que você faz. Mas, por exemplo, se você usar uma instância de máquina virtual, você subiu, esqueceu ela aqui, tá cobrando lá. Aqui, ó, no mês passado eu usei bastante o Glue, bastante, 0,77 centavos de dólar. Mas, comparado com o meu histórico, é bastante. E agora, suponha que aqui o histórico da sua área, da empresa, que seja alguns mil ou milhões. Então, isso vai fazer diferença. Então, é isso, essa dica que eu compartilho com você que trabalha com dados analytics ou quer trabalhar com dados e analytics na nuvem da AWS ou está estudando para a prova de engenharia de dados da AWS. Esses itens caem na prova com certeza. Com certeza, não tenha dúvida. Vai cair sobre a Athena, vai cair sobre o Glue, Step Function, uso de partição, o que é, por exemplo, comprimir, o que é mais performático, comprimir, gzip, formatos Parquet, formatos RAW. Isso não tem nem que pensar. Com certeza cai na prova. E para você que trabalha com Analytics, isso aqui com certeza cai no seu dia a dia. É uma terça-feira normal isso aqui. Isso aqui antes de tomar o café, você já vai ter que ou fazer uma tabela particionada ou consultar de uma tabela particionada em Parquet e fazer camadas para que isso seja mais performático, para não fique carregando lá para o usuário. E é isso. Novamente, meu nome é Marcos Vinícius Augusto. Para quem não me conhece, eu trabalho com dados e analytics há mais de 10 anos e venho aqui no canal compartilhar dicas sobre o assunto. Geralmente eu trago uma abordagem mais prática, mas é bastante importante trazer algumas teorias também, porque aí dá para você aplicar a teoria na parte prática e fazer sempre as soluções melhores para a sua situação e para a área que você trabalha, para a sua empresa. E é isso. Conto com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, porque é muito importante essa parte de até para o algoritmo mandar mais vídeos para você e para pessoas que estão pesquisando sobre o assunto. E deixe seu comentário aqui, porque os comentários também são bem legais. Muitos vídeos que eu fiz aqui são baseados nos comentários que o pessoal deixou, que eu nem sabia que a galera tinha curiosidades sobre certos assuntos, e às vezes são coisas bem específicas. Esses dias me perguntaram sobre filtros no QuickSight. Eu fiquei pensando, nossa, filtros no QuickSight? Eu quero fazer um filtro de 2 datasets diferentes e que seja o mesmo filtro. Aí eu fiquei pensando, nossa, eu não uso muito isso, mas parece que vocês usam bastante. Então deixa a pergunta aqui, que aí eu já olho, já faço tipo, não um ranqueamento, mas falo, nossa, isso aqui bem legal, bem interessante, e faço um vídeo aqui e coloco aqui no canal. O meu canal, ele tem deixa eu ver aqui, vários vídeos sobre dados e analytics, vamos voltar para ver. Tem vários vídeos, tem sobre certificação, tem sobre a TINA, carreira de dados, se você quer fazer a transição de carreira, como criar um banco de dados na nuvem. Tem esse aqui de inteligência artificial generativa, mas esse aqui é teórico, tá? Não fala sobre o SageMaker nem do Bedrock. Eu tento focar bem mais aqui em dados e analytics mesmo. Mas, esporadicamente, eu falo sobre outros assuntos também. Campo calculado no QuickSight, tudo em português do Brasil e traduzido. Alguns assuntos eu sei que é bem complicadinho de procurar em português. Às vezes nem tem mesmo. Então, quando eu vejo um conhecimento bem interessante, diferente para multiplicar aqui e compartilhar, eu trago aqui no canal. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo.